Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a coleção de vexames da CBF, que culminou com o Brasil fora da Olimpíada de 2024 no futebol masculino. Vamos falar sobre isso aqui. Antes, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo do WhatsApp, Telegram. Se você quiser o melhor aplicativo de futebol disponível no mercado, totalmente de graça, estou falando do app do SofaScore, que ali tem acompanhamento dos jogos em tempo real, de todas as modalidades praticamente. Você tem classificação do campeonato, tabela do campeonato, você tem estatísticas, você tem mapa de calor dos jogadores, tudo isso totalmente de graça no seu celular. Só baixar o app que está aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, você baixa e é totalmente de graça, não tem pegadinha não, tá? É totalmente de graça, ok? Só baixar lá. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, depois do Brasil ser eliminado da Olimpíada, da chance de ir à Olimpíada de 2024 em Paris no futebol masculino, após uma merecida derrota por 1-0 para a Argentina na última rodada do quadrangular final do pré-olímpico sul-americano. Essa derrota, ela só confirma, ela foi só a pá de cal de um trabalho completamente deficiente, incompetente e redunda ali em mais um fracasso da CBF com seleções brasileiras, e não só com a seleção principal ou com a olímpica, não, de seleções brasileiras. A gente fala muito sobre isso, né? A CBF deveria abrir mão do futebol de clubes e se preocupar com a seleção brasileira, como outras confederações fazem, ou outras federações fazem. Enfim, e tá lá. E aí é uma sequência de péssimos resultados, é uma sequência de constrangimentos que o Brasil tem passado fruto da CBF. Eu vou começar falando da CBF porque isso é importante ser dito. A CBF, neste momento, tem um presidente que não tem apoio de praticamente ninguém, o seu Edinaldo Rodrigues, que está no cargo graças a uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes do STF, uma decisão monocrática dele. Ele está comandando a CBF por causa disso, porque a Justiça do Rio de Janeiro retirou o Edinaldo Rodrigues do cargo da presidência. Ele poderia ter se movimentado para se candidatar caso tivéssemos outra eleição, e ele preferiu não fazê-lo porque não tinha apoio. Não tinha apoio dos clubes, não tinha apoio de federação, e ele foi alçado de volta ao cargo por uma decisão de um ministro, e está lá. Ele é um presidente sem apoio de ninguém. Ele não tem apoio de ninguém hoje. E ele vai ficar lá até a próxima eleição, que é daqui a 2 anos, se eu não estou enganado. E isso faz com que o Edinaldo Rodrigues e toda a cúpula da CBF não consiga olhar para o que ele tem que olhar, que são as seleções brasileiras. Então não é coincidência que o Brasil tem passado vexame atrás de vexame em todas as categorias praticamente. O Brasil foi eliminado na fase de grupos da última Copa do Mundo Feminina. Ok, a CBF até fez algo que muita gente apoiou, que era contratar a Pia. Então, nesse aspecto, a CBF está um pouco isenta, porque ela contratou uma técnica renomada e festejada na hora da contratação, mas no fim foi que o time foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo, dando mais um passo atrás no feminino. A seleção sub-20 foi eliminada nas quartas de final por Israel. Ok, Israel não tem muita tradição no futebol. Essa seleção de Israel sub-20 é até muito boa, foi vice-campeã europeia, então não estava lá de graça. Mas o Brasil também foi eliminado, não só por ser eliminado do Israel, mas principalmente pela forma como foi eliminado. O Brasil, na seleção principal, viveu seu pior ano na história, né? Perdeu para Marrocos, perdeu para Senegal, perdeu para Colômbia, perdeu para o Uruguai, e perdeu a invencibilidade em casa nas eliminatórias, sendo derrotado pela Argentina, com um técnico interino, que era o Fernando Diniz, porque o técnico titular estava esperando que fosse o Ancelotti, e na prática, embora eu tenha defendido e continue defendendo que deveríamos esperar o Ancelotti, mas acho que hoje está provado e dito pelo próprio Ancelotti que o Edinaldo Rodrigues estava confiando aí
numa vã ilusão. Então você pega aí essa sequência, essa coleção de vexames, e você mostra como hoje a CBF não tem nenhuma condição de cuidar das seleções brasileiras, que deveria ser a sua atividade fim. Eu costumo dizer e reafirmo, a CBF não faz futebol. A CBF não faz futebol. A atividade principal da CBF não é fazer futebol, é fazer política. Porque ela precisa fazer política para se manter no poder, para essa galera ganhar a eleição, ganhar voto. E aí você, quando a sua atividade fim é a política, não o futebol, você acaba, logicamente, deixando o futebol de lado, e deu nisso aí. Seleção brasileira, agora parece que vai ter o Rodrigo Caetano, para ser uma espécie de um diretor de seleções. O Rodrigo Caetano conhece do que faz, já fez trabalhos bons, trabalhos mais ou menos, trabalhos ruins, mas conhece do que faz. Então, dependendo do nível de poder e do nível de autonomia que ele vai ter, talvez ele comece a melhorar as coisas, mas hoje a verdade é essa. E a CBF é muito responsável pelo que aconteceu com o Brasil lá no pré-olímpico sul-americano, porque quando o Brasil foi para o pré-olímpico, ou quando o Brasil definiu a preparação, o Brasil não tinha nem presidente, a CBF não tinha nem presidente, praticamente. Porque estava o Edinaldo querendo batalhar para voltar ao poder. Porque se o Brasil tivesse presidente, ou se o Brasil na época tivesse diretor de futebol, diretor de seleções, o Ramon Menezes não poderia ir para o pré-olímpico como treinador. E repito, não conheço o Ramon, não estou falando nada contra a pessoa, estou falando contra o trabalho. O Ramon assumiu as seleções de base lá com uma bagagem bem pequena, né? Ele tinha sido técnico do Vasco e um começo de trabalho bem interessante, mas que rapidamente não se manteve, e acho que nem era culpa dele. Eu acho que o começo foi muito melhor do que aquele Vasco naquele momento tinha. Depois passagens bem apagadas por Vitória e CRB, e foi parar na seleção. Isso para mim nem é o problema, porque quem comanda as seleções de base, eu acho que é um problema, assim, porque, só para ter uma ideia, o Mascherano, que é o técnico da Argentina, também não tem esse currículo todo como treinador, né? Como jogador, o Ramon também foi um ótimo jogador, né? Então, o Mascherano foi um jogador de elite, e lá o Ramon jogou muito bem aqui no Brasil, então ter sido jogador não é o problema. O problema é a bagagem como treinador. Eu acho que sempre é uma questão delicada, né? Porque um treinador já consagrado, ele vai querer dar, entre aspas, passo atrás de sair do profissional e ficar na base, ou no 20, ou no 23 e tudo. Eu não sei se seria. Mas a questão, então, para mim, nem é o Ramon ter chegado à seleção com pouca bagagem. Esse não, a seleção de base, né? Com pouca bagagem. Mas principalmente que o trabalho do Ramon ao longo desse tempo não deu frutos, e mesmo assim ele foi para um sul-americano em que você tinha 10 seleções para 2 vagas. Então, assim, o Ramon ter ido como técnico é a culpa da gente ter uma CBF que não faz futebol. Se minimamente na CBF a gente tivesse alguém que faz futebol, até para preservar o próprio Ramon, ele falaria: Ramon, obrigado, mas eu vou trazer outro treinador. Nesse meio tempo, dentre as coleção de vexames, o Ramon, com essa pouquíssima bagagem, treinou a seleção brasileira principal. E perdeu 2 jogos, perdeu para o Marrocos e perdeu para o Senegal. Então, assim, e com desempenhos ruins, com convocações ruins, questionáveis, e mesmo assim ele foi para o pré-olímpico. Então, antes da culpa ser do Ramon, e o Ramon tem culpa nisso, você tem a culpa da CBF que botou ele lá e que deixou ele ir. O Ramon não poderia ter ido. O trabalho do Ramon no Sul-Americano foi sofrível. Sofrível. Você via a seleção brasileira jogar, você não conseguia entender o que a seleção queria. Se a seleção queria jogar retrancada, se queria jogar
atacando, se queria jogar na ligação direta, se queria construir passe, se queria contra-atacar, se queria segurar a bola para se defender. A gente não sabia o que a seleção queria fazer. Parecia que era uma seleção completamente aleatória. E a verdade é que essa seleção, só para você ter uma ideia, no primeiro jogo da seleção, o Brasil ganhou da Bolívia por 1-0 com um gol marcado aos 5 minutos e depois a Bolívia mandou no jogo. Inclusive ficou com um jogador a menos no campo, porque um boliviano foi expulso, e continuou melhor que o Brasil. Merecia pelo menos ter empatado o jogo. E por aí vai. A verdade, o Brasil, ele na segunda rodada do quadrangular, ele ganha da Venezuela, tomando um totó de bola da Venezuela. A gente nem sabe como o Brasil conseguiu sair e o Biro fazer o gol no final, porque a Venezuela era muito melhor. E no jogo com a Argentina, eu ouvi gente dizendo que o Brasil queria empatar contra a Argentina. E, aliás, só abrir um parêntese aqui, a incompetência do Brasil salvou a Conmebol do que seria uma vergonha histórica. Por quê? Porque a Conmebol, em 2024, numa competição valendo vaga para a Olimpíada, ela me bota 2 jogos decisivos em horários diferentes. Se Brasil e Argentina tivessem terminado empatado, Paraguai e Venezuela no jogo de fundo poderiam fazer um jogo para a Venezuela ganhar por um gol de diferença e os dois se classificarem. Então, assim, o Brasil, a incompetência do Brasil, do Ramon Menezes, da CBF e tudo, salvou a Conmebol de um constrangimento, que seria não botar os 2 jogos no mesmo horário. Então, e no jogo, eu vi muita gente dizendo que o jogo contra a Argentina, o Brasil estava jogando para empatar. O que seria uma burrice, porque o empate não classificava o Brasil, o empate deixava o Brasil dependendo do jogo Paraguai e Venezuela. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Brasil nem isso fez, porque o Brasil não sabia o que fazer. Um time completamente aleatório, um time que ninguém se movimentava, um time que ninguém se oferecia como opção de passe, um time lento na saída de bola, um time que ia quase sempre no vamos dar a bola na mão dos caras da frente para eles resolverem. Vamos dar a bola no pé do Hendrick, que ele salva a gente, vamos dar a bola no pé do John Kennedy. Quer dizer, na final não poderia ser o pé do John Kennedy, porque o John Kennedy foi bizarramente barrado pelo Ramon. Inacreditável, né? E aí acho que as únicas chances do Brasil praticamente no jogo saíram exatamente logo depois que o John Kennedy entrou. Que uma que ele entrou driblando pelo meio, o goleiro salvou, depois teve um bate-rebate e no rebote, depois do escanteio, também teve um lance de perigo. A única coisa, com o Brasil precisando ganhar o jogo. Aí o jogo foi amarrando, a Argentina dominando e até que o Valentim Barco do Boca, que está vendido para o Brighton, cruzou e o centroavante fez o gol da vaga da Argentina que vai para Paris e o Brasil vai ver pela televisão. Então, assim, não é a eliminação. A eliminação era algo possível, porque são 10 para 2 vagas, né? A Olimpíada, ela dá 2 vagas só para a América do Sul, mas é a forma como o Brasil fez. E a forma de um Ramon que, na seleção sub-20, pouquíssima ideia de jogo clara, pouquíssimo volume de jogo, pouquíssima capacidade de controlar o jogo, além de uma pouquíssima confiança do Ramon. O Ramon treinou, imagino, um time base no período de preparação, e esse time base, na cabeça dele, evapora rapidamente, a ponto dele barrar o John Kennedy no último jogo, e aí, para completar tudo, ele me retira do jogo o Hendrick, faltando 20 minutos. Ah, mas o Hendrick estava mal contra a Argentina. Não estava jogando bem, não. Mas dentre esse cenário de seleção brasileira, você vai tirar o Hendrick de campo? Então, assim, o Ramon tem muita culpa. Os jogadores também têm muita culpa. Vários jogadores que não conseguiram jogar, não conseguiram produzir. Então, assim, tem. Mas são jogadores jovens, são jogadores que ainda vão amadurecer, então a falta total de esquema, a falta total de ideia, a falta total de coletivo piorou o desempenho desses jogadores. E aí entra na conta do Ramon. E entra na conta mais ainda da CBF, que deixou o Ramon ir para lá. A CBF precisa, e aqui eu não estou falando da CBF instituição, eu estou falando da CBF Departamento de Seleções. Precisa ser refundado. Precisa ser refundada.
a parte de seleções aqui da CBF. Porque hoje não existe nada. E essa sequência, esse ano de 2023, esse começo de 2024, deixou isso muito claro. Rodrigo Caetano vai chegar, vai ter muito trabalho. Ele vai trocar um galo lá que ele conseguiu dar uma arrumada por um lugar que ele vai ter um trabalho absurdo por conta desse cenário que a gente traçou. É isso. Eu pessoalmente acho, vocês sabem que eu sou um fanático por Olimpíada, né? Eu pessoalmente acho que o futebol masculino na Olimpíada, acho que ele tem mais contras do que prós, acho que ele tem mais malefício do que benefício, mas enfim, acho que depois que o Brasil ganhou 2 medalhas de ouro, e que tinha aquele rótulo, falta medalha de ouro, falta medalha de ouro, falta medalha de ouro, depois que o Brasil ganhou 2, parece que a CBF meio que largou de mão, a ponto de mandar o Ramon Menezes para esse pré-olímpico. Então o Brasil não vai para a Olimpíada, não é o fim do mundo, né? O Brasil não foi para a Olimpíada em 2004, por exemplo, também com uma geração de talentos lá e que não funcionou, mas jogava muito melhor do que a seleção do Ramon, por exemplo. Então não é essa a questão, não é o fato de não ir para a Olimpíada, é o fato de você estar completamente perdido, é o fato de você estar completamente, em termos de seleção, completamente sem rumo, sem norte. Vamos ver o que o Rodrigo Caetano pode fazer aí nesse aspecto. Eu queria falar só uma questão que muita gente dizendo assim, o Ramon não conseguiu porque muitos clubes não permitiram jogadores que poderiam jogar de chegar. Desculpa, isso não é nem de longe uma coisa plausível. Nem de longe. Primeiro porque todas as seleções têm jogadores que não são liberados porque a competição, ela é uma competição de idade, ela não é uma competição do calendário profissional, então só vai para a competição quem o clube deixar. Se o clube falar não vai, um abraço. Não vai, e acabou. Então todas as seleções isso acontece. E a outra, com os que estavam lá, o Brasil deveria não classificar, não era obrigação classificar, não era. Acho que tinha contexto ali de você não classificar, mas o Brasil deveria pelo menos mostrar um time, um coletivo, e o Brasil não mostrou em momento nenhum. Então assim, desculpa, eu não consigo engolir quem diz que isso foi culpa de que não liberaram jogadores. Todas as seleções tiveram jogadores que não foram liberados, e isso faz parte do futebol olímpico, do futebol de base. É isso. Quero te ouvir o que você tem a dizer, o que você achou dessa coleção de vexames aí. Quem é o maior culpado? Diz aqui embaixo no comentário. O resto, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo do WhatsApp, Telegram e baixa aqui, no primeiro comentário fixado nesse vídeo, totalmente de graça, o app do SofaScore. Você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.